Hoje nós vamos falar sobre casos de ira, discutir alguns casos específicos, tá bom? Lembrando aqui de novo, eu gosto de reforçar isso aqui, essa mensagem, né, do aconselhamento bíblico, não é só para conselheiros. Como a gente falou, você pode estar aqui por conta da ira, da amargura, mas Deus, de alguma forma, também está te usando para aconselhar e levar a palavra a outros, né? Te preparando aí para usar para o plano e para a obra dele. Bom, seguindo a agenda do nosso curso, hoje nós vamos falar sobre a ira contra Deus e a ira contra si mesmo. Também trouxe aqui outros casos que eu vou comentar um pouco para frente, mas só recapitulando, né? A gente primeiro começou ali com uma introdução, depois fomos para o que era a ira justa, como avaliar a nossa ira como uma ira justa, vimos os exemplos de Jesus, exemplos de homens na Bíblia, mas entendemos que é algo bastante excepcional, são casos mais difíceis, né, e que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa ira, que a grande probabilidade é que ela seja uma ira pecaminosa, mesmo para cristãos maduros na fé. Às vezes a gente aqui na igreja, tem pessoas que estão há muito tempo na igreja, pessoas que estão há pouco tempo na igreja, mas a ira ela não escolhe pelo tempo de igreja, né? Acho que todos nós estamos suscetíveis à ira. A gente foi criado por Deus com esse sentimento, mas a gente tem muitas dificuldades, principalmente no momento de expressá-la. Talvez a gente tenha iras, motivos justos, a gente tem o foco no reino, porém, na hora de executar, é onde a gente escorrega. E aí falamos na terceira aula sobre como lidar com a ira, de não se irar de forma tardia, buscar reconciliação rápido, que quando a gente se irar não é um mandamento, mas que é uma concessão, uma condição, e que através da fé na verdade, a gente é capacitado a perdoar uns aos outros e que a vingança pertence ao Senhor, que não devemos retribuir o mal com o mal, mas que a vingança pertence ao Senhor. Na aula passada, acabei conversando aqui com o irmão no final da aula, e até para esclarecer, não quer dizer que a vingança é do Senhor, que eu não tenho que fazer nada. Né? Existem os passos bíblicos para exortar um irmão, admoestar, disciplinar. Existem os passos bíblicos para isso. O que a gente está dizendo aqui é quando você busca uma vingança de forma explosiva, de uma forma orgulhosa, porque aquilo feriu o teu ego. Mas existem sim, a gente tem que tratar isso com os nossos irmãos, mas a gente tem que entender que a vingança, né, quando a gente pensa vingança, é aquela questão de, puxa, eu quero retribuir o mal para aquela pessoa. Pô, aquela pessoa está se safando daquilo que ela fez comigo. Então, isso a gente tem que entender que cabe ao Senhor, retribuir isso. Ok? A gente tem que buscar a reconciliação, mas se a pessoa não aceitar, se a pessoa não quiser, isso cabe ao Senhor. Ok? E hoje a ideia é então a gente falar sobre a ira contra Deus e a ira contra si mesmo. São casos que a gente pode ter como aconselhamento, ou até alguém aqui já passou por isso, ou está passando por isso. Então, fazer uma breve introdução dos casos de iras que eu vou trazer aqui hoje. Primeiro, a ira contra Deus, ira contra si mesmo. Vamos falar de pessoas irritadas, que têm um pavio curto. E a ira no lar. Como a gente comentou em outras aulas, onde a gente mais demonstra a nossa ira com as pessoas mais próximas, as pessoas mais íntimas, né? As pessoas que a gente tem mais amor. Tá bom?
A Bíblia, ela não comenta assim tanto sobre essas, não que a Bíblia, né, mas às vezes nos livros não é tão comentado sobre a ira contra Deus, a ira contra si mesmo. A gente sempre pensa a ira contra alguém, a ira contra alguma situação. Então é mais natural a gente entender que a gente está irado com alguma coisa que aconteceu, com algum desejo não atendido. Mas é bastante comum, né? Às vezes as pessoas se irarem contra Deus, principalmente isso acontece em silêncio. A pessoa não vai ficar declarando, às vezes até sendo uma forma explosiva. Isso é aquela ira silenciosa que a pessoa às vezes ora de forma irada com o Senhor. Ela expõe ao Senhor ali nos momentos mais íntimos, mais secretos daquela pessoa. Então é uma ira que acaba sendo difícil de identificar e raramente é notada. Aquela pessoa vive, ela vem na igreja, só que as coisas estão acontecendo na vida dela e ela está irada contra Deus. E normalmente essas pessoas que estão iradas contra Deus, elas fazem a seguinte pergunta: como que Deus fez isso comigo? Como é que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Talvez você recebeu um diagnóstico de uma doença e aí você pensa, puxa, justo comigo, Senhor? Eu que cuido da minha saúde, eu que faço exercício todo dia, eu que me dedico, eu que sou tão fiel ao Senhor, como é que o Senhor fez isso comigo? Às vezes você não alcança ali no trabalho aquilo que você deseja, teve um corte na empresa e você foi justamente o escolhido nesse corte. Puxa, Deus, por que você fez isso comigo? Me dedico, trabalho tanto, ralo pra caramba. E aí? Às vezes você tem uma dificuldade ali, uma foto aqui de engravidar, tem alguma limitação, alguma restrição, ou você perdeu um ente querido de forma súbita, de forma trágica, de uma forma inesperada, e você para e nos seus momentos mais íntimos, você conversa com Deus de forma irada. Por que, Deus? Por que comigo? E a gente tem que entender que, nesse caso, a ira já não é mais um sentimento só. Acaba sendo até uma postura do nosso coração. Eu estou irado com Deus. Não é aquela coisa às vezes explosiva, né? Que se você vai lá e fica irado, responde e depois acalma. Aquilo vai te consumindo durante o dia. Vai te consumindo dia após dia. Essa postura, você já começa a não ter vontade de vir aqui assistir o culto. Aí você senta para assistir o culto, você não quer prestar atenção, você não consegue se concentrar. Você vai ler a Bíblia, as palavras parecem que não penetram na sua mente, no seu coração. Uma postura que você vai adotando e se distanciando de Deus. E às vezes a gente fica irado por coisas boas, né, contra Deus. Por exemplo, às vezes uma criança está orando pela saúde do pai que está internado. Ah, Senhor, por favor, cura o meu pai. Mas o Senhor diz não. E aquela criança pode desenvolver a raiva contra Deus, a ira contra Deus. Por que que você não atendeu o meu pedido? E assim, Deus não nos prometeu nesse mundo que não passaríamos por aflições. Então, mas a gente se ira. E normalmente quando a gente se ira e a gente vai conversar, às vezes com irmãos, com outras pessoas, e às vezes a gente recebe alguns conselhos. Primeiro conselho, lembre-se de que raiva nem é boa e nem é ruim. Não tem problema sentir raiva de Deus. Ele nos criou com este sentimento. Quem já ouviu isso?
A gente coloca, não, eu tenho raiva, então posso sentir raiva. Outro conselho, você precisa perdoar Deus. Com certeza a gente já deve ter ouvido isso. Você precisa perdoar Deus. Um terceiro conselho, você pode descarregar a sua ira em Deus. Ele age com maturidade e capaz de absorver a sua ira do amado. Deus criou você. Ele está lá para você. Pode descarregar nele que ele vai aguentar. Ele é Deus, poxa. Ele não vai revidar. Pode descarregar. Deus está lá para te ouvir. Um outro conselho plausível. É natural que esteja decepcionada com Deus, pois ele poderia ter impedido, mas não o fez. Não tenha medo de dizer-lhe como se sente. Não tenha medo. Pode falar para o Senhor com raiva, com ira. Pode exigir de Deus, você tem o direito. Descarrega no Senhor. Conversa com Deus, perdoa Ele. A ira é um sentimento que nós fomos criados, então não tem problema expressá-lo. São conselhos que a gente pode encontrar aí no mundo ou até aqui na igreja. A gente pode encontrar esses conselhos. Será que eles são plausíveis? Posso dar uma opinião? Isso acontece. Desculpa. Mas o que nós temos que entender, eu creio que as pessoas têm que compreender isso. O amor a Deus, amor, não vai deixar você pensar dessa forma. Porque você ama a Deus e sabe que se Ele está fazendo o seu bem, até o mal que parece que Ele fez, que Ele deixou de fazer o bem para você, você acha que Ele fez o mal. Não, Ele não fez mal, Deus não faz mal para ninguém. Nós é que fazemos mal para nós mesmos e para os outros. E aí existe duas coisas que eu já sou mais velho, então eu posso dizer isso da minha experiência de vida, mas é que existe uma coisa que a pessoa acaba esquecendo, porque hoje as coisas são muito mais dadas um ao outro, falando assim. O respeito que nós temos que ter por Deus. Respeito faz parte do amor. Sabe? Sim. Então, mais ou menos por aí. Só repetindo aqui para o pessoal do fundo ouvir, o que o irmão disse que a ira, a gente é o grande culpado pela ira, né? O Senhor não faz o mal. A gente vai falar disso ao longo da aula e são realmente visões equivocadas que temos sobre a ira, mesmo como irmãos na igreja, de forma a nos consolar, buscar uma palavra mais doce, mais amena, mais aconchegante, e que não são verdades. E a gente, na verdade, o que o irmão disse aqui também, a gente precisa respeitar a Deus, entender quem é Deus. Bom, diante desses conselhos e dessas situações, é correto irar-se contra Deus? Acho que é uma resposta que parece meio óbvia, mas preciso perguntar. Nunca. Porque quando você se ira contra Deus, você está acusando Ele de fazer algo errado. Vamos lembrar a definição? A definição de ira que o Bob Jones trouxe para a gente. Nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal percebido por nós. Então, se eu estou irado com Deus, eu estou fazendo, primeiro, um juízo moral negativo do Senhor e estou entendendo que Ele fez, claro, contra um mal percebido por nós, contra nós, claro.
mas eu estou fazendo um julgamento negativo do que o Senhor fez. E é fácil encontrar exemplos desses na Bíblia. O primeiro exemplo aqui, já em Gênesis 4. Ó, mal começou, já tem aqui um exemplo. Caim. Então, vou ler aqui, Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, Caim irado com Deus. Ah, você não aceitou a minha oferta? Eu estou irado com o Senhor. Preparei essa oferta, fiz... Está preocupado com o padrão dele. Não, o que eu fiz é suficiente. Segundo exemplo aqui que a gente pode ver na Bíblia também, em Jó, a esposa de Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a esposa de Jó, que esposa conselheira, hein? Esposa de Jó, por que você não amaldiçoa o Senhor? Por que você não ira com o Senhor? Por que você revolta contra o Senhor? Ele fez um mal contra você. Você tem o direito. Descarrega nele. Não estou nem para perdoar. Daqueles conselhos, talvez o dela ali, eu se rebele contra o Senhor. Então a gente vê exemplos aqui, eu tirei 2, mas com certeza a gente pode ver Davi, outros exemplos aqui de homens, pessoas que iraram-se contra Deus. Fizeram um julgamento moral negativo. Esqueceram-se completamente que Deus tem uma visão exata do nosso coração, que o julgamento dele é puro, que o julgamento dele é exato, diferente do nosso. Uma questão básica quando você vê aqui é: essas pessoas não se lembraram de que elas são pecaminosas. Esqueceram da sua natureza pecaminosa. Se sentiram ali no lugar de Deus a ponto de julgar o Senhor. Então voltamos aqui para os conselhos plausíveis, né? Quais são os erros desses conselhos? Então, o primeiro, né? A ira nem é boa nem é má. A gente acabou de ouvir isso. A ira não é neutra. Não existe ira neutra. Ah, eu fiquei irado, mas nem foi bom nem foi ruim. Não existe isso. Não existe uma ira em cima do muro. Ela não é neutra. Ela tem um juízo moral negativo. Não, negativo não. Se você tem uma ira justa, não é negativo. Não, sim, claro. A gente está falando aqui da ira pecaminosa, claro. Sim, porque dá a impressão que está levando só para a ira pecaminosa, não tem a ira justa. A ira justa é 1% do que acontece no mundo. Não, tá certo. O julgamento moral é sempre negativo, de qualquer ira. É verdade, isso é bom ponto. O julgamento moral a gente faz de tudo. Não, mas assim, o que ele está dizendo é que o... Do que é bom. Não. Entre Quando o que é eu bom e o me que é iro, ruim, quando eu me iro justamente contra uma coisa, eu estou fazendo um julgamento moral negativo daquela coisa. Não é que aquilo é mal, mas a minha visão, né? Não é que a ira é mal, mas o julgamento que ela faz é negativo. não, Ele é a tá percepção.
não é negativo. Não é negativo da perspectiva de quem olha, é da perspectiva do que é julgado. Não. São pontos diferentes. É assim, uma coisa... Vamos lá, gente, vamos rapidinho. Vamos para... Aqui é que existem pontos diferentes. Aqui a gente está olhando da pessoa que está irada e não da pessoa que está recebendo a ira. Tá? Desse ponto de vista, ele sempre vai julgar de forma negativa uma situação. Então, fez alguma coisa que é contra o pecado real, que é contra o reino, então sempre negativo. Então, a pessoa fez algo errado. Então, eu estou julgando de forma negativa aquilo que a pessoa fez. Mas existe um ponto que nesse julgamento, entendendo que o nosso julgamento não é perfeito, nós não somos deuses, existe a possibilidade dessa ira ser justa, que é baixa, mas existe a possibilidade dessa ira, na grande parte, ser pecaminosa. Ok? Pode falar, vamos lá. Bom, eu estou entendendo que a gente está avaliando a ira pecaminosa. Sim. Mas a gente se depara dia a dia com integridade do coração, procurando a justiça, procurando a correção, por exemplo, exortar os nossos filhos. Hoje mesmo tive uma situação onde tive que fazer uma exortação de um pecado bem definido. Que se eu não faço, eu estou sendo omisso. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu agi com ira, não desci do salto, mas com firmeza. Com firmeza, para mostrar. Isso é pecado, isso é errado. Então, isso a gente precisa, não pode deixar de fazer. É isso, a gente comentou na segunda aula, tá? Assim, que a ira justa, vamos lá, ira justa. Contra o pecado, quando alguém desobedece a Deus, foco no reino e de forma piedosa. Disciplinar é uma forma piedosa dentro dos parâmetros bíblicos, se você não agredir, etc., fizer de uma forma impulsiva, violenta. E aí eu não vou entrar na questão de disciplina. Mas sim, aí houve uma ira justa. Agora, quando esses três fatores eles não acontecem, aqui tem uma ira pecaminosa. Tá? Então, às vezes a gente... Só um minutinho. A gente ira por coisas justas, mas agimos de forma errada. E às vezes a gente até age de forma correta. Fui lá, o meu filho desobedeceu, eu chamei, disciplinei, fiz tudo de forma piedosa. Porém, eu fiquei com aquilo remoendo, fui para minha cama, dormi, no dia seguinte acordei irado com meu filho. Você pecou. Você não pecou no seu julgamento, na forma como você agiu, mas você pecou em guardar aquilo, em cultivar aquela ira. A gente viu lá, ireis, não pecais, não deixe expor ao sol, não dê lugar ao diabo. Então, a gente viu essa questão de como lidar com a ira. Pode falar. É mais uma pergunta, porque a gente tem aprendido algumas coisas sobre como disciplinar os filhos, né? Ele já tem filhos adolescentes, eu tenho uma pequenininha. E ela já demonstra traços de ira. E o que a gente vem aprendendo até com livros que a gente leu é que, na verdade, a ira é um sentimento e que a gente não controla isso, mas a gente controla as nossas ações mediante a ira. Então, até o momento, para ver se até uma pergunta, até o presente momento, eu disciplino minha filha pelas ações que ela fez após sentir aquele sentimento. E não porque ela sentiu o sentimento de frustração, de raiva, até por pensar que isso é um sentimento. Isso é uma coisa errada, eu deveria discipliná-la falando, você não pode se irar. Porque até eu mesma tenho que lutar com esses sentimentos. Então, essa é a minha pergunta. Ok. Então, a pergunta da irmã é que se a gente tem que repreender os nossos filhos para não irar, pela ira. Vamos lá. A ira não é neutra. Vamos lá. Aí, volto de novo. Se você entende que vou até fazer um complemento ali que o Paulo disse, né? A gente não pode ser apático em situações onde há o pecado real, foco no reino, mas a gente não pode agir de forma que não seja de forma piedosa. Então, se seu filho está irado com algo que é justo, vamos dizer assim, dentro dos pecados, né, aquela questão de realmente que é algo que vá contra Deus, e ela age de forma
piedosa, eu entendo que não, você não deveria repreendê-la. Mas eu não vou entrar aqui, assim, na questão de como disciplinar e assim por diante, mas aqui a questão da ira. A gente já passou por esse ponto da ira justa. O foco claro, a gente falar de ira pecaminosa. Normalmente as pessoas vão vir buscar o aconselhamento, a gente luta muito mais com a ira pecaminosa do que com a ira justa. Se a gente trouxer todos os exemplos, isso aqui é justo, isso aqui é ira, eu acho que vale aí o coração de vocês e a forma como vocês agem. A gente pode conversar aqui depois exemplos específicos, mas senão a gente vai ficar sempre voltando nesse assunto. Minha ira é justa ou minha ira não é justa? Eu posso ou não posso, sabe? Eu acho que assim, se a gente tem dúvidas da definição que foi dada, assim, a gente precisa parar, olhar, refletir, e aí cabe cada um dentro daqueles critérios, sabe? Eu acho que eu entendi a pergunta dela. Essa coisa de expressar a ira, de sentir a ira, tanto pecaminosa ou não, justa ou pecaminosa, faz parte da nossa natureza humana pecaminosa. Se eu entendi, ela quis dizer o seguinte: eu não posso deixar que meu filho nem sinta a ira. Não. A questão é que se isso é uma coisa humana, o filho vai sentir. O que eu vejo que você tem que fazer é ensinar teu filho a lidar com isso, com a frustração. Isso, sim. Porque ele vai sentir tanto uma como a outra. E nas duas situações ele tem que lidar com isso. Como? Você não tem que bloquear o não pode bloquear. Então você vai fechar Vamos lá. a panela de pressão. Bom, só para a gente fechar aqui, a ira não pode ser descontrolada. Primeiro ponto, assim, a gente foi criado com a ira. De novo, Deus imputou essa característica lá na primeira aula. Deus imputou essa característica da ira em nós e nossos filhos também. Eles são criação de Deus, eles têm a ira. O ponto é como controlada. Precisamos ser tardios, não podemos ser explosivos, temos que buscar reconciliação. Então, tudo que a gente já ouviu nas aulas aqui. Mas assim, todos fomos criados com a ira. Essa é uma característica que Deus colocou na gente. Não colocou onipresença, mas ira colocou. E nossos filhos foram criados com a ira. O que a gente tem, é claro, ensiná-los de como expressar a ira deles. Muitas vezes eles vão expressar a ira de forma pecaminosa, mas pode ser que eles também expressem de forma piedosa, justa. Aí cabe a nós, como pais, dentro da situação, entender se é um caso de disciplina ou não. Pode falar. A questão do tardio e irás, qual que é o versículo que está mesmo? Porque seria É em Tiago. Tiago, depois eu vejo ali o versículo. Tiago, acho que é 1,19, isso. Tá, então, tardio para irar-se. Ok, vamos seguir? Bom, então a ira não é neutra. Voltando aqui. Segundo erro, você precisa perdoar a Deus. Isso aqui é falta de arrependimento claramente. A pessoa não está arrependida. Ela entende que ela está certa. Que a ira dela contra Deus é justa. E ela não se arrepende. Ela fala, Deus, você que errou. Então aqui é claramente uma falta de arrependimento, de submissão, de humilhar-se, de entender quem é o Senhor. Sinceramente, eu acho que só falar isso É um absurdo. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Como é que Deus, você vai perdoar a Deus? Ele perdoa a gente. Se Ele quiser e se a gente merecer. Que a gente normalmente não merece também, muitas vezes. Sim, já uma blasfêmia só de pensar nisso, com certeza. Mas aqui é falta de arrependimento. E podemos estar aqui expostos a esse tipo de situação, né? Às vezes um irmão, alguém da igreja, a gente está exposto a esse tipo de situação. O terceiro aqui, você pode descarregar a sua ira em Deus. Justiça própria. Pode descarregar, faz a sua justiça. Você tem que realmente se vinga de Deus. Ele fez mal contra você, agora descarrega nele. É isso que o mundo fala, descarrega a sua ira. Lembra que a gente solta a sua ira, põe para fora.
Não guarda com você, não. Não seja hipócrita. Você não vai mostrar os seus sentimentos para o Senhor. E o último aqui, falta de fé. É natural que esteja decepcionada com ele. Vou só voltar aqui. Ele não fez, porque ele poderia ter impedido. Isso aqui é falta de fé. Não crê que o plano do Senhor é perfeito. É crer que o seu plano é o melhor. O que você quer, melhor. Então aqui são grandes falhas nesses comentários. Mas aqui eu entro num ponto. Paulo, em Romanos, ele traz essa passagem aqui, Romanos 9, 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direto sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Claramente a gente tem uma situação aqui de Paulo exortando ali os romanos de uma situação de algum homem que não aprova as ações de Deus. Alguém ali não aprovando as ações de Deus. Eu não concordo com o que Deus está fazendo. Eu concordo com tudo, menos isso. Às vezes a gente vê pessoas assim, eu acredito na Bíblia, eu vou no culto, eu concordo com tudo, menos isso. Eu não concordo que ele está fazendo a coisa certa. Eu amo a Deus, mas eu não concordo com isso. Claramente a gente tem uma situação aqui. E essa situação me dá até a entender pelos tons da palavra de Paulo aqui. Quem és tu? Que aquele homem, de alguma maneira, ele não estava só questionando aquela situação, os romanos, mas uma situação questionando de forma, às vezes, talvez até irada, a gente pode supor. E talvez aqui pode haver um erro duplo. Você está irado, aí você, dentro da sua justiça própria, dentro da sua falta de arrependimento, dependendo da situação que aconteceu, não vou colocar aqui, generalizar, você está questionando de forma irada o Senhor. E Paulo adverte. Vou fazer um contraponto na questão da justiça. Quando Abraão colocou-se diante de Deus em atitude respeitosa no lugar dele, conversando com Deus, ele comenta sobre o fato de Deus destruir Sodoma e Gomorra, os justos e os injustos, tudo misturado, ele achava, e ele pergunta para Deus, mas Deus, se tiver tantos aí justos, o Senhor vai destruir? Deus fala, não. Então essa conversa de Abraão com Deus, ela é uma conversa muito boa, porque a pessoa está se colocando no lugar dela, questionando Deus, mas não discutindo com Deus irado. Sim. Ele está orando, está, pensamento. Não, perfeito. Você já está antecipando minha aula aqui, já. Você já está antecipando a minha aula, mas assim, aqui o ponto, a questão é, podemos questionar? Essa é a minha pergunta. Mas, de forma irada, esse é o ponto, Aqui a gente está falando de uma pessoa irada, uma situação de alguém que está com ira questionando o Senhor. Pode falar, Paulo. É o respeito. Sim. Perfeito. Então, eu venho com essa pergunta, em linha aí com o que os irmãos estão trazendo de respeito. É errado demonstrar nossa ira ao Senhor? É ao Senhor ou contra o Senhor? Porque ao Senhor, se eu estou colocando, estou irado contra a decisão X. Contra o Senhor, a gente já entendeu que é errado. Nunca é certo. Agora, demonstrar ao Senhor, não posso, então, eu estou irado, não posso falar com o Senhor? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu avançar. Deixa eu avançar, gente. Eu estou perguntando aqui, mas deixa eu avançar.
Devo reprimir? Segurem aí, não quero que vocês fiquem irados, tá? Assim, por favor, não é o objetivo da aula aqui, provocar a ira. Eu gosto da participação de vocês. Devo reprimir as minhas emoções, então, diante disso? Então, diante do que Paulo expôs, diante de essa situação de que irar contra Deus é algo... Então, eu devo descarregar a minha ira em Deus? Então, eu não deveria reprimir? Então, eu vou voltar para algumas premissas aqui para a gente poder falar antes, tá? Primeira coisa, a ira não é neutra. Então, a gente só tem que deixar claro de novo. Eu estou demonstrando a minha ira para o Senhor e tal, mas eu tenho que tomar um cuidado que a ira não é algo neutro. Ela tem um juízo moral negativo. Aí talvez a pessoa pode estar falando assim, eu seria hipócrita de esconder a minha ira de Deus. Se eu não falar para Deus que eu estou irado, eu estou escondendo de Deus. Eu estou fingindo, eu estou sendo falso. Primeira coisa, que lendo em Hebreus, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O Senhor já sabe que você está irado. O Senhor sabe que você, de alguma maneira, não está desconfortável com aquela situação, com tudo que está acontecendo, que você está sofrendo. Ele sabe que você está preocupado, angustiado. Não tem o que esconder dele. Então, algumas pessoas, às vezes, pensam que, puxa, eu tenho que demonstrar a minha satisfação, porque senão eu vou ser hipócrita. Mas não é questão de falar. Não é a palavra. É o coração. É a atitude. Mas quando a gente se relaciona com Deus, a gente fala com Ele. Não, a gente fala com Ele, sim. Mas não é uma questão só de expressar. O que você está falando está dentro do teu coração. O Senhor está vendo. Não é assim, se eu falar, Ele vai saber. Ele já sabe. Às vezes algumas pessoas se iram contra Deus também porque acham que amar dá o direito de irar contra Deus. Eu amo a minha esposa e eu me iro com ela. Eu amo o meu filho e eu me iro com o meu filho. Então eu também posso, eu amo Deus. Por que eu não posso me irar com Deus? E aqui o amor, a gente vê que o amor é paciente. O amor não é baseado na ira. O amor é baseado na paciência. Pode falar. Eu vejo alguns casos dos salmistas questionando. A gente vai entrar nesse ponto dos salmistas também. Beleza? Falando que os salmistas questionam. Sim, questionam. E a gente vai entender como eles questionam. Não é só questionar. É como você questiona. Qual a sua postura no questionamento? Pode falar. Quando a pessoa ela tem esse tipo de reação, tem uma série de coisas que estão na base dessa reação dela. Então, por exemplo, fere a nossa autossuficiência, né? Então, mexe com a questão de que nós não estamos dependendo de fato de Deus. E aquilo que você colocou, a questão da fé, né? A falta de crença na bondade do Senhor. São as raízes ruins, falta de fé, orgulho, justiça própria. São todas as raízes ruins que você expressa os espinhos de uma ofensa ao Senhor, uma difamação, uma acusação ao Senhor, uma ira contra Deus e um questionamento, né? Como a gente falou, pode questionar o Senhor, a gente vai chegar nessa conclusão, mas como eu questiono o Senhor? Qual a minha postura diante desse questionamento? Bom, deu um intervalo. Eu acho que eu não consegui avançar tudo que eu queria, mas no intervalo a gente avança mais.
Então vamos lá, a gente parou aqui que algumas pessoas iram contra Deus porque entendem que amam a Deus e isso dá o direito de irar contra Deus. Um segundo ponto também aqui que traz que algumas pessoas entendem que faz sentido questionar a Deus, questionar de forma irada o Senhor porque eu estou sofrendo. Então sofrer não dá o direito de irar contra Deus. Então aqui a gente de novo volta a Jó. E aqui, para complementar, né, ele fala no versículo 10, né, então a mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó diz, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, o fato de sofrer não nos dá o direito de irar contra Deus. E ira contra Deus é uma grande desaprovação do que Deus diz, do que Deus fez. E aqui a gente vê Jonas. E indo mais direto aqui, né, Jonas, a gente já contou essa história nas aulas anteriores, o sujeitinho. E ele diz, o Senhor, é razoável essa tua ira? Quando você pensar em ficar irado com Deus, lembra dessa pergunta. É razoável essa tua ira? Bom, então voltamos para a pergunta aqui. É errado demonstrar nossa ira ao Senhor? Devo reprimir as minhas emoções? Tananana. Não! Felizmente, Deus nos oferece um caminho, são os lamentos da fé, né, que a gente vê muito em Salmos. Pessoas questionando o Senhor. Então não é errado demonstrar, mas a gente vai ver como demonstrar de forma piedosa. Então vamos lá para o Salmo 13. Até quando, Senhor? Uma primeira pergunta. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O que a gente pode observar de elementos aqui e que normalmente são comuns nos lamentos que estão na Bíblia? Primeiro ponto, sofrimento. É claro aqui que a gente vai identificar no texto oração, fé, humildade e renovação. Então esses são pontos que devem conter dentro de um lamento de fé. Então, primeiro, assim, se a gente for aqui para Salmos 13, até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Então, aqui está, claramente, o rapaz está sofrendo. Indignação, boa. Também está falando que sofrimento e indignação, ok? Oração, até quando, Senhor? Né, até quando? Fé, eu porém confio no teu amor. Em um momento ele fez isso de forma sem confiar no teu amor e ele expressou isso. Isso está no coração dele. Aqui a gente entende que está no coração dele essa confiança. E humildade, ele está se referindo ao Senhor. Ele entende qual é o papel dele, qual é a posição dele, que ele realmente depende do Senhor. Meu Deus,
e quero cantar ao Senhor pelo bem que tem feito. Então ele renova a fé, a confiança em que o Senhor sim está conduzindo ele no caminho, mas que nesse momento ele está sofrendo. Porque nesse momento ele tem dúvidas. Ele gostaria de poder entender por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Mas ele faz isso com humildade, com confiança no Senhor. Não faz... Assim, isso não seriam traços de ira. Uma pessoa irada não é submissa. Uma pessoa irada de forma pecaminosa não é... Ela tem um ego, um orgulho. Então, quando a gente olha aqui, né, dentro desse cenário que a gente já apresentou, do modelo de mudança, né, então a gente vê aqui os espinhos ali como acusação, oração com raiva. Tem pessoas que às vezes oram com raiva, né? Quando eu oro com raiva, Deus responde rápido. Quem não já pensou nisso? Eu vou agora orar com raiva que eu tenho certeza que ele vai me ouvir. E ele acha que tá bem. Ele acha que está sendo santo. Não, eu não estou sendo hipócrita, vou orar aqui porque eu tenho direito. Não é possível que Deus não está vendo. E aí tem pessoas ainda que constatam, não, toda vez que eu oro, dá certo. Mas não é. E aqui por baixo, nessas raízes, a gente tem justiça própria, falta de confiança, orgulho. E quais são as verdades bíblicas? Primeiro, reconheça sua capacidade limitada. Aqui as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos filhos. Então tem coisas que pertencem ao Senhor, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então aqui Deuteronômio, seguinte, submissão e humildade. A gente já falou aqui, respeito, submissão, humildade, entender qual é o seu papel. Então a gente, de novo, aqui em Tiago, mas ele nos concede graça maior, por diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. E, no final, ele termina, humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, uma oração com raiva contra Deus, esquece, não tem isso. Então a gente vê aqui, capacidades limitadas, submissão, humildade, entender quem é Deus. São coisas que nos levam a fé, arrependimento e, com certeza, amor, paciência e perseverança, né? Até uma pessoa me falou que perseverança é quando você é paciente com a situação, com as circunstâncias. Longanimidade, né, ou paciência, que a gente vê muito na Bíblia, quando é mais referente a pessoas, né? Quando você está realmente paciente com pessoas. Né? E, claro, tem traduções, mas o sentido de perseverança é uma paciência diante das circunstâncias. Ok? Vamos entrar no segundo assunto aqui. Ira contra si mesmo. Esse também é um caso difícil. Como eu falei, esses são casos, ira contra Deus, ira contra si mesmo. É difícil uma pessoa, às vezes, perceber esses pecados. E é um tipo de pecado difícil de autoajuda. Por que eu falo autoajuda? Você procurar na Bíblia e se autoconfrontar. Normalmente alguma pessoa vai te trazer, alguma pessoa vai te exortar. Normalmente são assuntos que muito melhor tratados com aconselhamento do que efetivamente uma autoconfrontação. Não que não seja possível, mas são coisas mais silenciosas. E você pode estar irado consigo mesmo por quê? Às vezes você teve um erro pessoal específico. Puxa, foi cozinhar, tinha um almoço de Natal, jantar, e você estragou tudo. Não acredito. Queimei, estraguei tudo, acabou a festa. Aí você fica irado consigo mesmo. Acabou meu dia. Como é que eu vou lá agora? Acabou. Ou às vezes você fica irado por
Porque às vezes você acha que é sua culpa, mas são as circunstâncias. Você vai lá, aposto, aquela ação vai subir. Nossa, estou vendo um monte de notícia que aquela ação vai subir. Aí você compra, aí sai uma fala do presidente, cai. Aí você, meu Deus, como é que eu não vi isso? Por que eu fui arriscar? Por que eu não deixei lá na poupança, no CDB, no seguro? Não, como é que eu fui comprar essas ações? E aí você sente, não, ela só caiu porque eu comprei. Ela caiu bem na hora que eu comprei. Quem já não sentiu isso? Quem mexe com o mercado de ações, com certeza já passou por essa raiva consigo mesmo. Ou às vezes você também tem uma raiva. Essa aqui eu me incluo nela. Eu me odeio. Eu não consigo. Poxa, hoje eu comi sorvete. Eu falei que não ia comer mais doce, mas eu não consigo emagrecer. Eu não consigo fazer minha dieta. Eu não consigo cumprir aquilo que eu falo. Isso te deixa com uma raiva, uma ira de si mesmo enorme. Ou às vezes você se sente inútil. Eu sou um inútil. Eu não sirvo para nada. Ninguém se vitimiza nesse sentido e isso te gera uma raiva. Puxa, por que eu não estudei? Por que eu larguei a faculdade para trabalhar naquele momento? Por que eu não investi naquilo? Por que eu não me dediquei mais? Eu sou um inútil. Eu não sirvo para nada. E esses são espinhos, né, dessa ira consigo mesmo. Complexo de inferioridade, baixa autoestima, em casos extremos, automutilação, as pessoas que se machucam por tanta raiva que se sente, dá um soco na parede, o cara quebra a mão, às vezes se expõe em situações de perigo, né? Às vezes aquele cara que está irado pega o carro e sai correndo e pode se matar. E principalmente aqui um sentimento de culpa implacável. Ele se sente muito mal por ter errado, por não ter alcançado aquilo que ele pretendia. E quais são as raízes ruins disso? Cobiça. Eu não alcancei o cargo na empresa que eu gostaria de ser. Eu já tenho 40 anos e ainda nunca viajei para fora. Não tenho um carro, não tenho uma casa. Ou às vezes não reconhece essa natureza pecaminosa. Eu errei, nossa, como é que eu fiz isso e tal? Eu sou perfeito, eu sou muito bom. Como é que eu fui errar? Como é que eu fui fazer isso? Justiça própria. Não adianta Deus me perdoar, eu tenho que me perdoar. Não, o perdão de Deus não é suficiente. Eu não consigo me conformar que eu errei. Eu não consigo me conformar que aquilo aconteceu comigo. Que eu fui capaz de fazer aquilo. Então, enquanto você não se perdoar, essa ira não acaba. E vive segundo os seus padrões. Então, o meu padrão é esse. Então, se eu não alcancei aqui, eu estou irado. Não importa, Deus disse que é assim? Não, mas para mim é mais acima. E a pessoa fica irada por conta disso, consigo mesmo, por não conseguir alcançar esses padrões. Então a gente olha para essa situação, a gente tem aqui as raízes, os espinhos, essa culpa, tudo que a gente falou. Mas a gente vai para as verdades bíblicas. Como é que a gente faz essa mudança? Como é que a gente provoca essa mudança na gente ou no nosso aconselhado? Primeira coisa, reconhecer a sua natureza pecaminosa. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?
A primeira coisa, vem do nosso coração. Não há ninguém que não é pecador. Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutar e a fazer guerras. Então aqui é reconhecer que a gente tem essa natureza que guerreia dentro da gente e que nos faz criar padrões, criar expectativas que nos fazem nos irar contra nós mesmos. Outro ponto aqui é reconhecer a lei do Senhor. Conhecer, né? E, às vezes a pessoa nem conhece. Mas aqui, já vou direto aqui, ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Então, ter fé nessa lei do Senhor, não na justiça própria. Não acreditar que a sua justiça é melhor que a de Deus, que o seu padrão é mais elevado que o de Deus. A gente não pode ter essa... Opa. Espera aí, voltou? Não? Espera aí, deixa eu tirar. Opa. Foi. Bom, se voltar a Deus quando está irado, e o Senhor está lá. Para quem que a gente tem que se voltar? Pode falar. Mas aqui o complexo de inferioridade está pensando na ira contra si mesmo. Tá? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta aqui. Nesse sentido, chega uma pessoa irada contra si própria, ela pensa contra uma outra, tem baixa autoestima, tem todas aquelas situações anteriores. E aí eu falo, tem que reconhecer sua natureza pecaminosa. Eu falo, meu pai. Eu acho que assim, nessa parte de aconselhamento, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para a pessoa mudar, ela precisa reconhecer que ela depende do Senhor. Ela tem que ser convertida. Se a pessoa não reconhece isso, então por isso é que acaba sendo até um passo meio que básico, mas as pessoas esquecem, né? Às vezes, eu sou cristão, estou muito tempo na igreja, eu sou maioral, mas às vezes esquece que é pecador. Então, ou não reconhece esse pecado nele. Claro que é difícil você falar, dar uma ordem. Tira isso. Pare de se irar contra si mesmo. Por isso que a gente tem que aqui se voltar para Deus quando está irado. Só o Senhor vai nos capacitar e nos fortalecer. Né? Isso. Sim, a gente não tem que se pôr, claro, como aconselhado uma pessoa superior. É pecador aconselhando o pecador. Sim. Mas o complexo de inferioridade, muitas vezes, também é uma soberba disfarçada, né? Soberba? Eu sou inútil, não sirvo para nada, é meio que uma reclamação assim, inconsciente talvez. Deus não me fez, os outros são melhores. Deus não me Sim, é uma ingratidão, sim, uma soberba, entendi. Sim, essa ideia do irado contra si mesmo é isso, porque você olha nas outras pessoas e você fica irado com você mesmo, como se a culpa fosse totalmente, né, não é culpa sua, mas falta de gratidão, você não reconhece, não consegue enxergar as bondades de Deus na sua vida, e então acaba virando uma ira pecaminosa nesse sentido, porque às vezes está se comparando, né? Esse é o grande ponto do complexo de inferioridade. Então, se voltar a Deus quando está irado, acho que esse é o ponto, e aqui em Romanos Paulo traz, eu não trouxe toda a passagem, mas a gente pode pegar do 1 ao 35, né? Agora,
Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, a gente realmente se voltar a Deus nesses momentos de ira contra si mesmo, porque são pensamentos enganosos, não são pensamentos normalmente verdadeiros. Pode até ser, puxa, eu devia ter estudado, mas isso te dá o direito de irar, te dá o direito de se julgar. A gente tem que entender que existe um plano, qual é o nosso propósito. Bom, então aqui a gente tem também os espinhos. Como a gente colocou aqui, quais são as raízes boas? Reconhecer a graça, reconhecer a natureza pecaminosa, submissão à lei do Senhor somente, né? Não ficar criando leis, criando padrões que muitas vezes estão mais ligados a esse mundo do que realmente o que o Senhor quer, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro, obter coisas, né? Criar padrões que, se eu não for rico, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver... E aí você fica irado porque você não conseguiu alcançar aquilo que você desejava consigo mesmo. Ok? Pode falar. É possível, com 1% também, você ter uma ira justa contra si mesmo? Uma ira justa contra si mesmo? Puxa. Contra um pecado grave que você cometeu, contra Sim. que foi concluído. Sim. Aí, claro, você vai estar irado por algo que você fez de pecado. Você tem mas aí o passo piedoso é você confessar, buscar reconciliação e aí outros assuntos. Talvez não é perdoar o outro, mas sim entender que você já foi perdoado em Cristo e não alimentar essa ira. Perfeito? Reconhecer a graça, sim. Ok. Professor, eu queria também que a ira contra si mesmo, o pecado que você cometeu, a primeira coisa é o arrependimento. O arrependimento vem direto, aí vem as outras coisas. Muito bom. O arrependimento, com certeza. Humilhar-se, né? Submeter-se a Deus. Vamos lá, falar de pessoas irritadas, né? O famoso pavio curto. Quem não tem um parente, às vezes alguém que é um pavio curto, né? Eu tinha um avô, né, quando eu era criança, que eu não podia ir na sala que já estourava. Não pode, a gente ficava brincando, vocês têm que brigar no abrigo, vocês têm que brincar ali, não pode brincar ali, senão o avô já... E, claro, acho que isso era muito comum, mais comum, né, as pessoas... É claro que o tempo vai passando e essas pessoas a gente vai entender porque às vezes essas pessoas vão ficando mais calmas. Mas todo mundo conhece uma pessoa pavio curto no trabalho, no espelho, olhando no espelho, né? Bom, primeira coisa, quando a pessoa tem um pavio curto, ela já está falhando em ser longânime. Então, quando a gente olha aqui em 1 Tessalonicenses, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros. A gente não pode ter pavio curto. Por quê? Primeiro que a gente tem que advertir os ociosos. Não é fácil advertir o ocioso. Você vê aquela pessoa preguiçosa, você tem que advertir. Não é fácil. Também aquelas pessoas desanimadas. Às vezes você tem aquela pessoa que, nossa, você fala, ela continua, parece parado ali, não entende. Mas a gente tem que ser paciente. Viu, conselheiros? Quem quer ser conselheiro tem que ser paciente. Vai falar, a pessoa não consegue enxergar, ela está cega. A gente tem que ser paciente porque a gente tem que auxiliar os fracos também. E nem sempre as pessoas têm a mesma disposição, a mesma força para conseguir reverter. Então a gente precisa ser paciente.
E quando a gente é pavio curto, a gente falha muito em ser longânime. E a paciência, como a gente falou, é o centro do amor. Se nós somos chamados aí a Cristo, ser imitadores, que o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Então, a pessoa paciente, normalmente, ela não procura os próprios interesses. Diferente de uma pessoa irada. Uma pessoa irada procura os seus próprios interesses. A ira pecaminosa, gente, tá? Não vamos... Senão vai falar, não, a ira é justa. Não, ele falando ira pecaminosa. Não se ira facilmente, como a gente já falou. Uma pessoa que é paciente, ela não ira facilmente. Você vê como isso tudo está ligado ao amor. Não guarda rancor. Uma pessoa paciente também. E tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo isso ligado lá ao comecinho. O amor é paciente. Paciência está no centro da demonstração do amor. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro que a gente tem que ser fortalecido. E aqui em Colossenses, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança, lembra? Paciência com as circunstâncias, paciência com alegria. A gente precisa de um poder. Esse poder não é um poder daqui, poder sobrenatural, o poder do Senhor, do Espírito Santo agindo nas nossas vidas para que sejamos pacientes. E a gente já sabe que paciência é um fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. E qual que é o alicerce? A fé. A gente tem que confiar na promessa que queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão aqui, né, falando em Hebreus 6. Até o fim, para que tenham a plena certeza de esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Vocês vão ser fortalecidos, prometida, esperança. Então aqui a gente tem a plena certeza da esperança no quê? Na promessa. E essa promessa, essa esperança, ela está totalmente ligada com fé. Então o alicerce aqui, ó, por meio da fé e da paciência, receberão a herança prometida. A gente tem que ter fé. E pela paciência, a gente vai ter essa herança. Eu acho que o grande ponto quando a gente pega uma pessoa pavio curto é uma pessoa que se irrita. Quando a gente fala uma pessoa pavio curto, o que é? A pessoa que se irrita com muita frequência, né? Muitas vezes ao dia, qualquer coisinha tira a pessoa do sério. Qualquer coisa simples tira a pessoa do sério. Mas tem também, eu me considero uma pessoa de pavio curto, no sentido de reagir rápido. Rápido, entendi. Não pensar antes de reagir. Boa, bom ponto também. Nem é tanta frequência, mas assim, quando alguma coisa acontece, o tapa vai de volta rápido. Eu deveria ter esperado um pouco, pensado. Bom ponto. Baixa tolerância. Baixa tolerância, isso. Uma pessoa pavio curto, baixa tolerância. E essas pessoas talvez que vivem mais irritadas e têm um pavio curto, né? Muitas vezes é porque elas não enxergam que os obstáculos são oportunidades que o Senhor dá para fazer, que é algo, oportunidades, coisas que Deus planejou, algo bom. Parece que todo desvio é uma coisa ruim. E aqui a gente vê, né, em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem, né? A gente olha esse versículo,
Mas é confiar nisso, ter fé nisso, que os obstáculos, tudo o que acontece, isso vai nos ajudar a sermos pessoas com um pavio mais longo, com capacidade de irar de forma controlada e de forma justa, tendo fé, porque eu acho que essas pessoas que se irritam muito, que são pessoas que qualquer coisinha parece que é um obstáculo. Não estava indo bem, eu estava indo bem, puxa, hoje foi um dia ruim, aí a pessoa acabou o mundo. Vem uma notícia ruim, já acabou o dia da pessoa. Tem assim a questão, por exemplo, de valores que as pessoas têm embutido dentro delas, que são idolatria. Deus, né? E esses deuses, essas idolatrias, eles não são igual ao nosso Deus, que diz para a gente tratar com paciência. Esses deuses do dinheiro, ele manda você agir na hora. A beleza também não suporta coisas feias, né? Ela quer um negócio bonito, na hora. Então, se você tiver uns valores que não são colocados no lugar, né, correto, na medida correta, você vai ser irritado. Vai ser irritado, bom ponto. A idolatria também acaba sendo uma fonte aí de várias, porque você idolatra aquilo toda vez que acontece alguma coisa ruim, que vai contra isso, que é um obstáculo a essa idolatria, você se ira. Bom, então aqui a gente falou, aqui está muito ligado a desejos não atendidos. E as verdades, pacientes com todas as coisas cooperam para o bem, são verdades bíblicas que nos ajudam a reconhecer a graça, reconhecer nossa natureza e assim por diante. Para fechar aqui, eu vou falar de ira no lar. Vou ver se dá tempo, faltam 5 minutos. A nossa ira é quase sempre dirigida a pessoas que mais amamos, cônjuge, filhos, pais, irmãos da nossa família biológica. Que Jerry Beats, Pecados Intocáveis, é um livro bastante utilizado. E normalmente quando que essa ira acontece? Primeiro a gente tem que entender qual é o padrão. Qual é o padrão do lar cristão? E aqui vamos para Efésios 5, 22 a 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, maridos, amai-vos as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou para ela. Esse é o padrão de lar cristão, entre marido e mulher. Quando a gente olha para pais e filhos, filhos, obedeceis aos vossos pais, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. E aqui tem, vós pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e demonstração do Senhor. A gente tem que entender que num lar cristão não tem um santo e um outro pecador. Não é um casamento como eu vi no de casais, né, da Anitta com um pastor XPTO, entendeu? Não é do Madre Teresa de Calcutá com algum ditador. Então, assim, que lá todos somos pecadores naquele lar. Não há ninguém justo, não tem ninguém na vantagem, não tem ninguém na frente. E a gente também tem que entender que não podemos se pôr ao sol, nem dar lugar ao diabo dentro do lar. Agora, quando esses relacionamentos são quebrados, a mulher não respeita o homem não ama a mulher, o filho não obedece o pai não disciplina de forma correta, a ira está imperando naquela casa. O diabo está amando, você está dando lugar para o diabo e todo mundo vai dormir irado, acorda irado, não reconcilia. Quando esses relacionamentos quebrados, quem é a iniciativa de consertar? Primeiro ponto, todos temos que entender que essa não é a lógica do mundo. A Bíblia prega, precisamos perder para ganhar. O Senhor diz, se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo.
Então, primeiro ponto, em casa, no lar, nós temos que ter essa perspectiva que é o que o mundo não. Quantas vezes a gente não vai deitar irado? Ai, nossa, ela vai... Vou esperar ela voltar aqui, ela vai daqui a pouco vir ajoelhando, pedindo perdão. Ah, o meu marido... E assim por diante. A gente quer estar em cima, a gente quer estar na vantagem. Mesmo com o filho também. E o filho com o pai também. Ah, meu pai não sabe de nada. Mas qual é o padrão para o homem? Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Deus não fez nada de errado. Então, de quem é a culpa por ter quebrado o relacionamento? É nossa. E quem foi reconciliar? O Senhor. E ele não reconciliou do tipo, ah não, vem cá. Não, ele deu o filho dele. E não foi algo provisório. Não, vou fazer uma coisinha aqui para resolver. Só um minutinho que eu já termino. Então ele fez uma coisa definitiva. E quem é o líder do lar? Porque o marido é o cabeça. Então, se tem uma família irada, se tem filhos irados, se está numa situação no seu casamento que vocês se iraram, quem tem que buscar a reconciliação? Nós, homens. Nós somos os líderes. Nós... Ah, eu tenho que sofrer, mas ela que foi contra... Ela que errou, ela... Sim, você tem que sofrer. Você, homem, tem que buscar a reconciliação. Buscar a reconciliação não quer dizer que você vai chegar lá e pedir perdão por aquilo que você fez. Se você agiu de forma irada, sim. Mas você tem que buscar a reconciliação. Você não pode deixar a tua esposa, os teus filhos, darem lugar ao diabo. Nós, homens, temos que assumir a postura dentro de uma família. Ah, as mulheres estão imunes? Não. As mulheres têm que entender que todos temos que perder para ganhar, somos pecadores. Mas num lar onde ambos estão irados, filhos estão irados, pais estão irados, quem é a responsabilidade? O homem. Maridos, amai-vos como Cristo amou a igreja. E finalizando aqui, é um comando. Longe de todo vós, toda amargura. Né? Então Paulo já deu esse comando para nós. E como obedecer? Perdoando uns aos outros, também como Deus em Cristo vos perdoou. Só em Cristo. Vocês não vão conseguir por força própria. Nós, homens, não vamos conseguir. É difícil. Pô, eu tenho que sofrer. Você está lá deitado a tua esposa, não quer nem conversar. Mas a gente não pode ser magoado, a gente não pode ter mimimi. A gente tem que ir lá buscar a reconciliação. Vou terminar aqui, mas também tem que andar em amor. É isso, gente. Só deixando um último recado. O próximo grupo do Foco é dia 8/6. Inscrições estão no site. Quem não está participando, espero que seja encorajado através dessas aulas a participar. Vai ser o professor Lucas Sabatier sobre teologia do aconselhamento bíblico. Dia 8/6. Então já está liberado para fazer as inscrições no site. Tá bom? Só vou orar aqui para a gente se despedir e terminar essa aula. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse tempo juntos, que pudemos juntos compartilhar e aprender mais a Tua palavra, Senhor, e entender quanto nossos corações são enganosos, Senhor, a ponto de irar contra Ti, a ponto de querer fazer justiça própria, Senhor. Dependemos do Senhor para que possamos vencer essa luta do pecado, da ira. Senhor, nos fortaleça, que Teu Espírito nos guie, que possamos sempre buscá-lo, Senhor, para que o Senhor realmente nos acolha, nos guie, nos exalte, nos discipline e nos ajude. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.